Capítulo 5. No outro dia, Marco Polo foi novamente encontrar o amigo. Trajava roupas usuais. Entretanto, dia a dia se convencia de que os normais eram mais doentes do que jamais percebera. Falcão, desta vez, o aguardava. Fazia tempo que não me preocupava pela sorte de alguém. Você se preocupou comigo? Indagou Marco Polo, surpreso e prazeroso. Você se esqueceu de que arrumei um filho cabeça dura? Brincou. A situação em que os dois se envolveram foi tão incomum que Marco Polo conseguiu algo raro do velho sábio, que ele falasse sobre seu mundo. Falcão era um cofre. O jovem estudante só conseguiu que ele abrisse a boca porque conquistou a sua alma. Sentaram-se e tiveram uma longa conversa. Marco Polo estava boquiaberto com as revelações de Falcão sobre o poeta da vida. Relatou que ele sabia transformar as coisas simples num espetáculo aos seus olhos. Fazia da aurora um momento de meditação. Considerava o orvalho da manhã como pérola anônima que por instantes aparecem e logo se dissipam, mas só os sensíveis as percebem. Despedia-se da lua como quem se despede de uma amiga. Cantava quando as gotas da chuva umedeciam a terra. Era apaixonado pela vida, pela natureza e pelo autor da existência. O jovem obedecia às palavras do velho, qual sedento no deserto. Sentiu que os que estavam à margem da sociedade tinham muitas perturbações, mas viviam mais aventuras, pelo menos alguns deles. A sociedade se tornara um mercado de tédio, sem poesia ou sensibilidade. Falcão tinha uma maneira peculiar de se expressar. Falava olhando para uma plateia invisível e não diretamente para Marco Polo. Quando queria, era um homem de detalhes, dissecava o sentimento, tinha uma habilidade impressionante de produzir frases de efeito. Relatou ainda que o poeta da vida era um grande crítico do sistema social. Dizia que na sociedade havia muitas pessoas tentando conquistar o mundo exterior, mas não o seu mundo interior. Elas compravam bajuladores, mas não amigos. Roupas de grife, mas não conforto. Colocavam trancas nas portas, mas não tinham proteção emocional. Mendigam o pão da tranquilidade. Estão piores do que nós, meus amigos, dizia a mim e aos que o rodeavam para beber da sua inteligência. Ele gostava de proclamar que ricos são os que extraem muito do pouco. Somos ricos e livres. Gostava de falar aos miseráveis das ruas, tentando consolá-los. Alguns não entendiam suas palavras, mas ainda assim ele não deixava de dizê-las. De repente apareceu um mendigo pedindo comida a Falcão. Ele só tinha alguns trocados, mas o deu. Despediu-se dele desejando que caminhasse em paz. Você deu todo o dinheiro que possuía. Não vai passar fome à noite? Pode ser, mas há uma fome que saciei agora. A fome de aliviar a dor de alguém. Marco Polo emudeceu. Após um momento de silêncio, Falcão olhou novamente para a sua plateia invisível e perguntou: Você passa pelos vales da dor? Marco Polo refletiu e considerou. Algumas vezes sim. Não se intimide. Eu e o poeta comentávamos que não há pessoas isentas de sofrimentos, nem no meu, nem no seu mundo.
O que há são pessoas menos encarceradas que outras. Todos somos reféns de algum período do passado. Falcão não fez comentários sobre as algemas do seu passado e nem Marco Polo se atreveu a questioná-lo. Continuou descrevendo o poeta. Disse que quando a fome apertava, ele não pedia dinheiro, fazia os homens viajarem. Viajarem? Sim, viajarem para dentro de si mesmos. Como? Falcão subiu num banco da praça e repetiu a cena que seu amigo fazia e que ele aprendera a fazer. Conclamou a multidão a se aproximar. Começou a declamar altissonante uma poesia à natureza. Os caminhantes, admirados, fizeram um semicírculo. Apontou um belo pássaro e levou a multidão a viajar nas suas asas. Mais sábios que os homens são os pássaros. Enfrentam as tempestades noturnas, tombam de seus ninhos, sofrem perdas, dilaceram suas histórias. Pela manhã, têm todos os motivos para se entristecer e reclamar, mas cantam agradecendo a Deus por mais um dia. E vocês, portadores de nobres inteligências, que fazem com suas perdas? Em seguida, colocou o esgarçado chapéu à sua frente. Calou-se e sentou-se ao lado do deslumbrado Marco Polo. Os ouvintes, extasiados, o aplaudiram e lhe deram dinheiro. Marco Polo indagou: "Você recebeu muitas esmolas?" "Não recebi esmolas. Elas pagaram pela viagem que lhes proporcionei. Saiu barato." Aquilo era demais para a mente de Marco Polo. Ele ficava atônito a cada frase de Falcão. Após a dispersão da multidão, vários mendigos famintos se aproximaram. Falcão distribuiu dinheiro entre eles. Esse ritual era comum. "Você deu todo o dinheiro a eles?" "Em meu mundo, os mais fortes servem aos mais fracos. No seu, os mais fracos servem aos mais fortes. Qual é mais justo?" Marco Polo sentiu um nó na garganta. Achou desnecessário responder. Após este fato, Falcão começou a contar a identidade social do poeta. Havia semanas Marco Polo esperava por isso. Contou que o poeta era um médico respeitado na sociedade. Casou-se e foi apaixonado por sua esposa. Tiveram 2 filhos que encantavam o casal. Amava-os até o limite do seu entendimento. Beijava-os diariamente. Raramente um pai foi tão presente e tão afetivo. Todavia, o pássaro enfrentou a mais dramática tempestade noturna. O ninho do poeta desabou. Certa vez, toda a sua família viajava num carro. Chovia muito. Numa ultrapassagem, ele perdeu o controle do carro e sofreu um grave acidente. Toda a sua família se fora. Um dos filhos não morreu no ato. Ficou um período prolongado em coma. O poeta também, mas por poucos dias. Quando acordou, o mundo desabou sobre ele. Atormentava-se dia e noite com ideias negativas que financiavam seus sentimentos de culpa e esmagavam sua tranquilidade. Como consequência, teve sucessivas crises depressivas. Nada o controlava. Ele não se tratou? Não tomou antidepressivos? Para a surpresa de Marco Polo, Falcão comentou:
Antidepressivos tratam da dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Ninguém conversava com ele? Ele não fez terapia? Ele tinha sede de compreensão, de interiorização, e não de conselhos e técnicas frias. Poucos têm maturidade para entender o drama de alguém que perdeu tudo. Que teoria e que técnica psicológica poderia arrebatar a esperança no caos? Os terapeutas tinham teorias, mas lhes faltava sabedoria. Tais palavras causaram um eco no jovem Marco Polo. Abriram o leque da sua inteligência. Desejou anotar com mais detalhes as conversas com seu mestre. Estimulado por seus diálogos, também começou a refletir e a anotar o comportamento das pessoas que o rodeavam. Pouco a pouco, aprendia a ser um garimpeiro do indecifrável mundo da mente humana. A conversa continuou e o jovem perguntou: o poeta nunca foi internado em hospitais psiquiátricos? Ele se isolava por dias no quarto da sua casa para organizar as ideias, procurar sentido para a vida. Mas seus psiquiatras interpretavam esse isolamento como agravamento da crise depressiva, por isso o internavam. No hospital, os medicamentos embotavam seus sentimentos. Não conseguia pensar, refletir, nem alimentar sua lucidez. Com isso, se deprimia mais ainda, deixava de se alimentar e de ter contato social. Então, conduziam-no à terapia com eletrochoque. Não apresentou nenhuma melhora. Mas como ele foi parar nas ruas? Falcão relatou que o poeta, ao saber que seu filho tivera uma parada cardíaca e morrera na UTI depois de mais de 6 meses em coma, ficou agitado, entrou em desespero. Foi o golpe fatal. Internaram-no novamente. Se tivesse sido simplesmente abraçado, ouvido, amparado, talvez tivesse suportado seu caos. Mas foi tratado como um doente. A dor tornou-se insuportável. Não tentou suicídio, não desistiu de viver, mas fugiu do hospital e saiu sem destino pelo mundo. Falcão contou que, tal como ele, tornara-se um caminhante sem endereço, pois procurava um domicílio dentro de si mesmo para descansar, um lugar de conforto nos destroços de suas perdas. Queria resgatar uma razão para continuar respirando fisicamente e oxigenando sua emoção. Como foi a adaptação dele no ambiente inóspito? As crises não pioraram quando saiu sem rumo? Nas ruas, o poeta encontrou miseráveis como ele. Conheceu os incompreendidos, os dilacerados pelas perdas, os mutilados pela culpa, os transtornados pelas psicoses, os que são considerados lixo do sistema. Ajudar a todas essas pessoas deu-lhe ânimo. Em seguida, apontou ao longe uma mulher indigente, chamando-a pelo nome, dizendo que ela perdera seus pais, sua segurança, seu chão. Bárbara não tinha mais parentes nem amparo. Tornou-se alcoólatra, saiu pelo mundo, apontou outras pessoas. Tiago era rico e perdeu tudo: dinheiro, privilégio, esperança, autoconfiança, capacidade de lutar. Tinha status, glamour, mas perdeu sua glória e seus amigos, e não suportando o anonimato, abandonou-se. Aquele de casaco preto é Tomás. Foi um brilhante jornalista. O alcoolismo e as crises depressivas
Roubaram-lhe o emprego, a mulher, os bens e a serenidade. Em seguida, apontou para mais 2 pessoas. João e Adolfo ainda possuem psicose. Deliram, atormentam-se com imagens aterradoras. Ambos foram professores universitários. Cansaram-se das crises e das internações. Fizeram do mundo um lugar mais amplo para fugir de seus fantasmas. Em seguida, apontou a mulher magérrima. Joana fora modelo na adolescência. Engordou, perdeu as curvas do corpo, a beleza exterior e a admiração social. Foi descartada. Abateu-se, teve anorexia nervosa. Seus pais adotivos morreram. Ela ficou só. Foi internada de hospital em hospital, até que resolveu procurar um lugar onde ninguém se preocupa com a aparência. A sua sociedade usa as pessoas e as descarta como objetos. Cuidado, meu jovem, os aplausos não duram. Marco Polo estava impressionado. Todas aquelas pessoas tinham histórias riquíssimas, porém passavam despercebidas aos preconceituosos olhares dos passantes. Ninguém teria coragem de abandonar completamente o conforto social se não tivesse uma vida dilacerada. Um motivo muito forte, refletiu. Respirou fundo e, em seguida, relatou seu encontro com um amigo. Disse que o poeta chorara muitas vezes ao longo das estradas. Tinham varado noites derramando lágrimas nas praças das cidades e nos becos escuros, perguntando: por que, meus filhos, onde vocês estão? Numa dessas praças, Falcão encontrou pranteando. As lágrimas os aproximaram. Ambos não disseram nada, choraram juntos, cada um pela sua história. Nenhum dos dois precisou apresentar ou mostrar suas credenciais. Eu o compreendi sem ouvi-lo e ele entendeu sem me escutar. Das lágrimas nasceu uma grande amizade. Respirando pausadamente, completou. Para o poeta, ajudar os abandonados era prestar uma homenagem aos seus filhos e à sua esposa. Pouco a pouco, ele resgatou a fé em Deus. Começou a ver a assinatura do Criador no delírio de um psicótico, no desespero de um deprimido, no perfume de uma flor, no sorriso de uma criança. Marco Polo ouvia sua própria respiração enquanto escutava o relato de Falcão. Desse modo, o poeta saiu do casulo, levantou-se das ruínas, fez das suas perdas uma cortante lâmina para lapidar sua inteligência, coisa rara do seu e no meu mundo. Sua saudade jamais foi resolvida, mas as perdas não mais os asfixiaram. Por isso, citava seus filhos e sua esposa sem culpa e com alegria nas longas conversas com os excluídos. Eles estavam vivos no único lugar em que jamais poderiam morrer, dentro dele. Você foi ajudado por alguém? A pergunta de Marco Polo ecoou dentro de Falcão. O homem forte dissipou-se, entristeceu-se e conteve seus soluços. Sua voz emudeceu. Marco Polo leu seu silêncio. Percebeu que Falcão não perdera apenas um amigo, mas talvez toda a sua família. Tocou em seus ombros, afavelmente em sinal de compreensão. Levantou-se. Era o momento de partir e não de dialogar. Enquanto caminhava para casa, sabia que seu amigo caminhava pelas avenidas do seu passado.
roupas rasgadas, corações despedaçados, feridas abertas. Enfim, uma história de segredos que fora reconstituída e tornou-se uma brilhante poesia. Foi uma pena não ter conhecido o poeta, pensou. E refletiu se não estava perdendo a oportunidade de conhecer outros poetas, outras pessoas interessantes que estavam passando pela sua vida, mas que só conhecia superficialmente. Pensou particularmente em seu pai, que morava em uma cidade distante da sua. O senhor Rodolfo sempre fora incompreendido pelo seu idealismo social e por não se preocupar com o amanhã. Até sua pré-adolescência, Marco Polo o admirava e era influenciado pela sua habilidade em contar histórias. Todavia, à medida que foi crescendo, os atritos de sua mãe, Elizabeth, que era ambiciosa com o pai, que era despreendido, aumentaram. Ela acabou exercendo maior influência sobre o filho nos anos que antecederam a faculdade. Elizabeth amava seu marido, mas frequentemente o criticava para Marco Polo, dizendo que seu pai deveria ter menos sonhos e mais dinheiro. Tomando o partido da mãe, Marco Polo teve alguns atritos com o pai. Chegou a pensar que ele era um fracassado, um alienado e uma pessoa mal resolvida. Agora que estava com uma personalidade mais formada e tinha melhor consciência crítica, precisava julgá-lo menos e compreendê-lo mais. Seu contato com Falcão o fez ver o mundo por ângulos que jamais vira. Precisava ir além da aparência, necessitava descobrir os traços sutis que compunham o quadro de pintura dos comportamentos do seu pai. Chegando em casa, escreveu-lhe uma carta. Pai, desculpe-me pelas atitudes impensadas. Eu sei que o feri pelas minhas críticas precipitadas. Perdi tanto tempo julgando, eu tenho a impressão de que não o conheço interiormente. Embora tenha vivido com você num pequeno espaço durante tantos anos. Fomos estranhos morando na mesma casa. Gostaria de saber quem você é, quais foram as lágrimas que você não chorou, quais foram os dias mais tristes da sua história e quais foram seus desafios que nunca teve coragem de me contar. Pai, se eu pudesse retroceder no tempo, não apenas pediria que você voltasse a me contar as belas histórias de aventura, mas principalmente que me contasse a sua própria história, falasse dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas derrotas. Tenho certeza de que ela é fascinante. Eu tenho muitos defeitos, mas gostaria de ter uma nova chance de ser seu amigo. Ao receber essa carta, o senhor Rodolfo ficou profundamente comovido. Não sabia o que se passava com seu filho, mas tomou consciência de que também não o conhecia. Poderia ter brincado, conversado e vivido mais momentos descontraídos com ele. Agora, separados pela distância física, começaram a se corresponder, a se aproximar e a se admirar. Marco Polo entendeu que um dia a maioria das pessoas precisaria recolher seus pedaços e reescrever sua história. Contudo, aprendeu que reconstruir as relações sociais não era uma tarefa simples, exigia audácia. Ao anotar o último encontro com o filósofo mendigo,
Fechou seu texto escrevendo: muitos dos que têm endereço certo passam pela existência sem nunca percorrer as avenidas do próprio ser. São forasteiros para si mesmos. Por isso, são incapazes de corrigir suas rotas e superar suas loucuras.